Vamos dar início, então, à nossa aula de Ciências da Natureza para o nono ano da Escola Marlene Camargo Ribeiro. Daremos início ao estudo e conhecimento do átomo e a sua estrutura. Eu coloquei uma frase aqui do querido Mário Sérgio Cortella, que ele vai de encontro a essa dúvida, né? E essa pergunta que nós sempre fazemos, porque a ciência ela é construída com a dúvida, né? E graças a Deus que nós temos pessoas que são capazes de ter dúvida, porque quando existe, nós vamos à procura da verdade, né? À procura de esclarecer o que de fato é verdadeiro. E é isso que nos traz a luz, né? O conhecimento. Então ele fala: cuidado com gente que não tem dúvida. Gente que não tem dúvida não é capaz de inovar, de reinventar, não é capaz de fazer de outro modo. Gente que não tem dúvida só é capaz de repetir. E aí o papel da ciência é justamente, né, sempre duvidar, sempre perguntar, para que nós possamos encontrar a resposta. E quando nós encontramos a resposta, nós aprendemos. Então, partindo desse princípio da dúvida, ela surge na antiguidade, muito antes disso, a partir do momento que o homem se torna um ser pensante, dotado de inteligência, sabendo analisar, pesquisar, ele também passa a questionar. E em um determinado momento, vou dizer por Demócrito, por exemplo, né, por volta de 400 anos antes de Cristo, ele vem com esse questionamento. Ele queria tentar compreender o que a matéria, né, do que a matéria que circulava, né, que estava ao seu redor, ela era constituída, né? E que matéria seria essa? Qualquer tipo de material, né? Qualquer material presente na vida daquelas pessoas. Do que aquilo era constituído, ele era formado do quê? Porque ainda não existia uma ciência como ela é hoje. Com a simples observação que se fazia, né, dos materiais que estavam disponíveis ao redor dessas pessoas, dentro desse período e muito depois também, né, de você pegar uma rocha na mão e analisar do que ela é feita. Do que é feita uma pedra? Ela é constituída do quê? De pedra, tá, mas o que é pedra? Quimicamente falando, hoje já é possível se determinar quais são os átomos, os elementos químicos que vão formar essa rocha. A mesma coisa, um tronco, eu olho para uma árvore, olho para o tronco, para a folha, o que quer que eu queira olhar, por tudo que eu olhar, eu vou pensar, nossa, isso é feito do quê? É constituído do quê? A água, elemento essencial para a manutenção da vida de todos os organismos, qual a composição? A água é feita do quê? Né? Nós falamos sempre, qual que é a receitinha? É feito do quê? Que nós fazemos isso para um alimento. Quando nós vamos nos alimentar, a gente se pergunta, é feito do quê? Né? A receita, quantos ovos? O que vai de farinha, o que vai de açúcar? Né? E assim sucessivamente. Então, as perguntas, elas sempre existiram do que esses materiais são constituídos. Mas é óbvio, né, para o período que nós estávamos, que essas pessoas se encontravam, as respostas elas eram muito vagas, porque não existia uma ciência tão avançada como nós possuímos hoje. Então, o slide anterior ele apresenta justamente esse questionamento, né, do que a matéria é feita. E essa dúvida ela surge justamente aproximadamente 400 anos antes de Cristo, com Demócrito. Vejam bem, depois só apenas em 1803 que surge então John Dalton e ele apresenta um modelo para tentar justamente responder a essa questão do que os materiais são constituídos. E ele vem com a resposta. Os materiais são constituídos por
partículas que são consideradas indivisíveis, maciças, esféricas, impenetráveis e indestrutíveis. Daí parte a ideia do átomo, que o átomo quer dizer o quê? A menor porção da matéria, ou seja, toda e qualquer matéria é constituída por partes extremamente pequenas, que são indivisíveis, esféricas, maciças, impenetráveis e indestrutíveis. Porém, essa é uma definição de John Dalton. Após o estudo e a descoberta e a apresentação disso para a comunidade, é óbvio que surgiram outras pessoas, outros cientistas, que ao longo dos anos fizeram como Dalton, continuaram o estudo e chegaram às conclusões que hoje nós possuímos sobre a estrutura dos átomos que nós conhecemos. Então, John Dalton ele traz um modelo em 1803, né, de uma matéria que é constituída por uma estrutura chamada de átomo, que seria a menor parte da matéria, e que ela era maciça, indestrutível, esférica. E em 1800, por volta de 1890, surge quem agora? Né? O modelo de Thomson. E Thomson, ele não contradiz o que o Dalton já havia apresentado. Ele simplesmente acrescenta, porque a ciência é assim. À medida que nós vamos estudando e pesquisando, nós vamos acrescentando informações. E dentro dessa faixa, né, desses 90 anos, muitas outras pessoas também estudaram. E Thomson, na sua observação, ele diz que sim, que Dalton estava correto. Porém, o átomo não era tão simples assim. Ele possuía algumas estruturas essas que Dalton não percebeu, não viu, porque ele também não possuía, né, todo o aparato, né, que o Thomson tinha no momento. E ele diz que o átomo ele possui algumas estruturas, né, algumas partículas, da qual ele denominou elétrons, que ficavam ligadas ao átomo, a essa esfera maciça. Agora vocês imaginam, né, o mundo científico, aquela loucura, né? Vem Dalton dar uma ideia de uma matéria que é formada por um átomo que não se divide, aí surge Thomson falando, né? Não, olha, existe uma estrutura, e isso, gente, coloca toda a comunidade científica em polvorosa. Né, os químicos, eles queriam descobrir essa matéria, qual que é a constituição desse material. É igual você que de repente adora desmontar computador, um relógio, qualquer coisa para ver o que tem dentro, porque é da característica humana nós querermos, né, descobrir o que tem dentro. Isso não é só na química, é na física, é na ciência completa, né? Veja a medicina, o médico, né? Ele sente prazer em abrir um corpo, ele quer saber o que tem lá dentro, como é que funciona. E com a química não é diferente. E aí, lá em 1911, olha, né, a corrida, tá? Porque diminuiu, foi um tempo muito menor do que de Demócrito para o John Dalton, de John Dalton para o Thomson. E aí, em 1911, surge agora um novo modelo. E o Rutherford, ele vai além. Ele vai além porque ele diz assim, olha, Dalton estava errado? Não. Thomson estava errado? Também não. Só que é o seguinte, o átomo, ele possui essa estrutura que o Thomson nos coloca, que são os elétrons, correto? Porém, o que o Rutherford ele percebe? Que dentro desse átomo existe mais coisas. Que o átomo não só é essa estrutura de ter uma esfera com partículas girando ao redor dele. Não, tem mais coisas. Existem mais estruturas. Tá? É igual a caixinha de surpresa, o presentinho. Você quer abrir para ver o que tem lá dentro. Então, o Rutherford ele propõe
Agora, e nesse seu estudo, ele observa que dentro do núcleo do átomo existem outras partículas, né, que nós denominamos de prótons e de nêutrons, certo? Isso daí foi uma virada científica, porque agora nós sabemos que toda matéria, ela tem essa constituição. Então, ela vai ter é constituída de um átomo, de uma estrutura extremamente pequena, mas que tem uma constituição internamente de prótons e nêutrons e externamente também. Agora imaginem, né, o frenesi que foi quando Rutherford apresenta esse modelo, né, dizendo que o átomo ele tem uma estrutura externa, tem uma estrutura interna. Pouco tempo depois, surge então o Niels Bohr, e o Niels Bohr aí ele deu, né, um show, porque ele disse assim, olha, o Dalton estava correto, vocês estão vendo que a ciência ela vai acrescentando, né? Então, Dalton estava correto, toda a matéria é formada por estruturas, que são átomos. O Thomson também estava correto, porque ele diz que existia uma partícula externa, ela existe de fato. Rutherford também está correto, certo? Porque ele diz que existe uma estrutura tanto externamente como internamente, que são os prótons e os nêutrons. Porém, o que eles não sabiam, e quem apresenta isso é o Bohr, é de que esses elétrons que estão na parte externa do átomo, eles estão divididos, eles estão organizados. E essa organização é como a imagem mostra as letras do alfabeto, que são, na verdade, são 7, aí não couberam todas, mas são as camadas K, L, M, N, O, P e Q. Quando ele apresenta isso, ele quer dizer o quê? Que esses elétrons que estão na parte externa do átomo, eles estão extremamente organizados. E isso foi o grande boom para a química. E até hoje nós continuamos estudando, né? Existem pessoas dentro de laboratórios de física, porque agora a física está envolvida, né? Da física e da química tentando, né, encontrar respostas e estudando cada vez mais a estrutura, a composição desses átomos. Não é à toa que hoje nós temos esse conhecimento tecnológico e até utilizando esses conhecimentos desses materiais para o nosso dia a dia, vejam bem, né? O estudo de átomos, da química e da física. Infelizmente, com o problema da Covid, muitas pessoas que passam a apresentar os sintomas da doença, o único exame capaz de detectar se existe uma lesão pulmonar ou não é a tomografia computadorizada, não é nem um raio-x. E quando eu falo de tomografia computadorizada, eu estou falando de átomos, porque existe o que? A utilização de materiais de átomos radioativos, né, que permitem, nesses exames, verificar como é que o órgão, né, ou parte do corpo está, né, sem precisar fazer uma cirurgia e cortar uma pessoa. Então, vejam bem que o uso da química e o uso da física, como ela está presente no nosso cotidiano, e é extremamente importante. Isso é história, é histórico, vocês estão vendo aqui. Se nós fizermos um levantamento de quantos anos tudo isso demorou, vamos dizer que se nós tivéssemos assim acelerado um pouco tudo isso, né, a nossa ciência estaria muito mais avançada. Mas é isso. Essa imagem representa justamente o que Niels Bohr apresentou para a comunidade científica na época. Então, ele quis dizer assim, ó, então lá no centro, onde eu encontro as esferas azul e vermelha, eu tenho o núcleo do átomo, tá? Que seriam os nêutrons e os prótons, que estão ali no núcleo. Na parte externa, eu tenho as linhas, e observem que nas linhas existem esferas esverdeadas.
Essas esferas esverdeadas são, na verdade, quem? Os elétrons, girando ao redor do núcleo desse átomo. Porém, esses elétrons, eles estão organizados. Essa organização é em níveis, né? E esses níveis são 7. E ele colocou, então, as camadas K, L, M, N, O, P e Q. Os números que aparecem na frente de cada letra correspondem ao quê? Olha lá, continuando o estudo. Na verdade, por exemplo, a primeira camada que se encontra ali, porque essas camadas eletrônicas, nós começamos sempre a organizar ele de dentro da parte mais interna do átomo para a mais externa. Então, eu posso dizer que a primeira camada eletrônica é a camada K. E a camada K, os átomos, eles podem ter um número que pode variar de elétrons. Pode variar entre 1 e 2. A segunda camada, que é a camada L, ela pode variar, dependendo do elemento químico, dependendo do átomo, entre 1 e 8 elétrons. Na camada M, entre 1 e 18 elétrons. Ela não pode ter mais elétrons que isso, tá? Ela pode ter menos. E assim sucessivamente. Vejam bem, camada N, de 1 até 32, O de 1 a 32 e assim vai. Agora vejam bem, depois disso, continuam os estudos. E aí se descobre mais uma infinidade de coisas, né? Como, por exemplo, uma delas, vocês só verão isso provavelmente no ensino médio. Eles descobriram que as substâncias para formar, né, quando nós falamos de reação química, formar novas substâncias, novos compostos, esses elétrons eles vão se organizar com outros átomos. Então, quando eu junto dois átomos e eles agregam, né? Eles se juntam para formar uma determinada substância, isso só acontece, essa reação, a partir do momento que esses elétrons terão a capacidade de se ligar, né? E aí os elétrons, eu falo, né, que eles são assim muito interessantes, porque os elétrons, eles têm a capacidade dos átomos, eles têm a capacidade de doar elétrons, ele doa elétrons para um átomo que precisa de elétron. Ele recebe também, se ele estiver precisando, tá? Ele tem essa capacidade de receber, não são todos que fazem isso. E eles também têm a capacidade de compartilhar elétrons, né? Onde não existe prejuízo nem para um nem para outro, correto? E dessa maneira vem uma parte da química, que é bem interessante, que são as reações químicas, que depois nós vamos ver de uma maneira simples, tá? Mas essas reações, elas ocorrem justamente por conta desses elétrons que ficam na parte externa. E continuando nas descobertas. Logo após a apresentação que Niels Bohr faz sobre a presença, né, dos elétrons e da organização desses elétrons na parte externa, continuam os estudos e se descobre também detalhes assim muito interessantes. Por exemplo, eles deram o nome de número atômico, ele é indicado pela letra Z. Então, a química ela é repleta de simbologia. Então, a letra Z sozinha, ela indica o número atômico de um determinado átomo. Quando eu falo de número atômico, eu falo o quê? O que se descobre? Se descobre, através desses estudos, que o número de elétrons que eu tenho na parte externa, como o átomo ele é eletricamente neutro, então quer dizer que o número de elétrons que eu tenho externamente é o mesmo número de prótons que eu tenho internamente. Lembrando que os prótons estão no núcleo do átomo. Então, o mesmo número de prótons é sempre igual ao número de elétrons. Tanto que na química a gente utiliza Z é igual a P, ou P é igual a Z, porque os números são iguais. Já o número de massa, que é indicado pela letra A, tá? Ele indica o quê? A soma, né? Então, no núcleo do átomo, como eu sei que eu tenho prótons e nêutrons, então o número de massa é o quê? É a quantidade de prótons e nêutrons que eu tenho lá dentro,
tá? Então, o número de massa, que é A, vai ser igual a P, que é prótons, mais N, que é nêutrons. Dessa forma, né, continuando os estudos, eles foram analisando a maioria dos átomos encontrados, e aí, quando nós falamos nesse estudo desses átomos, à medida que eles foram estudando, surgem então, tá, os elementos químicos da tabela periódica. Esse senhor aí que se apresenta é o senhor Dmitry Mendeleev. Ele nasceu em Tobolsk, na Sibéria, e ele que organizou a tabela periódica dos elementos químicos como nós conhecemos hoje, tá? Então, na verdade, ele levou bastante tempo para fazer essa organização. Ele fez fichas individuais e colocou na parede e ia organizando esses elementos de acordo com características específicas. E no próximo slide nós temos então a nossa tabela periódica. Bom, finalizando o nosso último slide, né, vocês viram todo o processo, né, do questionamento do que a matéria era constituída, era feita do quê. Aí veio Dalton com a sua teoria, né, surge Thomson, após Rutherford, Niels Bohr, e dentro desse meio, né, nós temos também ali o Dmitry Mendeleev, que acaba organizando esses elementos químicos, esses átomos, em uma tabela que nós chamamos hoje, né, já foi apelidada assim, como a tabela periódica dos elementos químicos, que é essa que vocês estão vendo. Tá? Ela tem várias cores, as cores é uma legenda de organização, porque aqui nós temos átomos que estão no estado sólido, outros que estão no estado líquido, outros que estão no estado gasoso, outros materiais que são metais, outros que não são metais, e assim sucessivamente. Então, parece que não, mas aqui existe uma organização. Ok? Em qualquer lugar do planeta que vocês algum dia tiverem a oportunidade de ir, a tabela periódica ela sempre está representada desta maneira. Não digo nas cores, porque as cores é cor fantasia, mas eu falo pela disposição dos elementos químicos. Então, ela tem uma organização na horizontal, que são nas linhas. Observem lá, a primeira linha lá em cima, eu só encontro dois elementos químicos, que é o elemento químico hidrogênio, com um elétron, está indicado lá no canto superior o número 1, e depois na outra ponta o elemento químico hélio, com o número 2 lá em cima também no canto superior. Observem que depois, quando você retorna abaixo do hidrogênio, você encontra o elemento químico lítio com um número 3, que seria o quê? O número atômico. E se você seguir essa linha até o final da tabela, você observa que todos os elementos químicos, todos os átomos, eles estão organizados em número crescente, tá? Em número crescente, né? De 1 em diante, né? Isso é uma organização. Esses átomos, eles possuem características para estar dessa maneira. Lembrando que o número atômico é aquele caso, né, de que o átomo, geralmente, ele tem um número, o número atômico dele quer dizer que a quantidade de elétrons que ele possui externamente é igual à quantidade de prótons dentro do seu núcleo, ok? Então, todos esses átomos, eles têm a capacidade de se reunirem, de se juntar e formar novas substâncias. Isso nós vamos ver mais adiante, né? Que é as reações químicas, a formação, ok? E eles têm então essa condição de se ligarem e formar novos compostos.
Os únicos da tabela que não fazem isso, eles estão bem de um local bem específico na tabela, que são aqueles elementos lá no canto, no finalzinho da tabela, que é uma coluna inteira azul. Todos esses elementos, o hélio, o neônio, o argônio, né? Eles são gases que não se misturam com outros elementos, com outros átomos, portanto, não formam novos compostos, né? Por esse motivo, eles são considerados gases raros e também conhecidos como gases nobres. Então, essa tabela toda organizada pelo Dmitry Mendeleev, então ela nos traz diversas características desses átomos, para que o nosso estudo fique mais simples, mais simplificado e mais organizado. Bom, pessoal, então aqui eu termino nosso aprofundamento da aula da sexta-feira. Por favor, vocês depois me deem um feedback do que vocês acharam, melhor assim com slide, do que fazer o vídeo propriamente dito, né? Eu acredito que assim fique mais didático, fique mais simples, porque tem imagem, ok? Então é isso. Um abraço a todos, tchau, tchau, até a próxima aula.